Olá! Hoje nós vamos ler o capítulo 5 do segundo livro das Crônicas. Capítulo 5, capítulo muito curtinho, fala da transladação da arca. Da onde? Essa é uma outra transladação. Daquele espaço que o Davi tinha feito. Davi tinha construído uma tenda junto ali do seu palácio, e esta tenda ficava a arca. Até que fosse construído o templo, esta arca ficaria ali. Agora, com o templo construído por Salomão, vamos levar esta arca então para o templo. Nós vimos que a primeira transladação foi de Cariatarim, na casa de Abinadab. Lembra? A arca estava em Cariatarim, na casa de Abinadab. Ok? Ok. Aí, Davi quis trazer a arca para a cidade de Davi, para Jerusalém. Quando estava trazendo, aconteceu aquela coisa dos bois e que eles desequilibraram. Oza botou a mão na arca e ele morreu. Davi ficou com medo. Falou, opa, não vou levar para minha casa, por enquanto, porque eu estou com medo. Aí eles deixaram a arca na casa de Obed-edom. Ficou a arca na casa de Obed-edom. E esta arca ficou na casa de Obed-edom durante 3 meses. Nesse tempo, nesses 3 meses, Davi construiu uma tenda, um pavilhão, ao lado da sua casa, na cidade de Davi. Aí sim, a arca então foi transladada da casa de Obed-edom para aquela tenda. Então foi primeiro de Cariatarim, para no meio, fica ali na casa de Obed-edom, 3 meses na casa de Obed-edom, depois da casa de Obed-edom para a cidade de Davi, e agora essa transladação que hoje nós vamos falar é a transladação da cidade de Davi, daquele pavilhão, daquela tenda que Davi construiu, para o templo. Vamos ler? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ver agora um relato breve, conciso da transladação da arca. Tá bom? Vamos lá, capítulo 5 então. Terminou-se dessa maneira tudo que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Para aí então mandou transportar tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado, a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. Então, congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas para transportarem de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa. Era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciãos de Israel, levantaram os levitas a arca e a transportaram com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram essa transladação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas, reunida com ele diante da arca, imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pôde avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar, no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e a cobriam, assim como os seus varais. Estes eram tão compridos que se podia ver as extremidades diante do santuário, mas não se podia divisá-los de fora. A arca permaneceu lá até o momento presente. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia sem observar a ordem de classes. E todos os levitas, cantores, Asaf, Emã e Jedutum, seus filhos e irmãos vestidos de linho fino,
colocados a leste do altar. Tocavam símbolos, cítaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. Quando os tocadores de trombeta e os cantores se uniam para celebrar numa mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e de outros instrumentos de música, com este hino, louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna, nesse momento o templo se encheu de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não puderam permanecer ali para exercer a sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Muito bem, como eu disse para você, esse é o momento da transladação da arca. A arca está junto à cidade de Davi, ou seja, junto à casa de Davi, junto à fortaleza que Davi morava. Lembra que quando Davi toma a cidade dos jebuseus, a fortificação onde onde existia, passa a ser chamada de cidade de Davi. Davi, quando traz a arca de Cariatarim, ele faz ali uma tenda, onde a semelhança da tenda que vagava pelo deserto, né, com todos os utensílios que tinha na tenda, candelabros, altar de perfume, do incenso, altar dos pães da proposição, tudo isso na tenda ali. Quando Salomão já tem construído o templo, eles então fazem a transladação. Quem é que leva a arca? Os levitas. Como é levada a arca? A arca é levada pelos varões que estão na arca, porque ninguém pode tocar na arca. Somente os levitas fazem esse transporte, somente os sacerdotes podem ter esse contato com a arca. Os levitas, então, são encarregados de levar não só a arca, como também todos os objetos que havia dentro da tenda. Altar dos pães, altar de perfume, candelabro, tudo isso vai ser transportado. Lembrando, então, que aqui contou que, no comecinho já, contou que foi levado também para o templo todos os tesouros, ou seja, todas aquelas doações de ouro, prata, tudo aquilo foi levado para o templo, no lugar reservado para guardar o tesouro do templo, ok? Então, todas as doações em prata e ouro, né, todas as riquezas que eram oferecidas, foram transportadas para o templo também, no lugar destinado a isso, o tesouro do templo. Ou seja, e também foi levado a arca, que é o mais importante, essa arca foi levada numa grande cerimônia, quando a arca foi colocada no seu lugar, no Santo dos Santos. Lembra como era o Santo dos Santos? 2 querubins, né? 2 animais alados que tinham suas asas, uma tocando numa ponta, outra tocando na outra ponta, e as 2 asas tocando uma asa com a outra, e embaixo ficava a arca da aliança, guardada por esses 2 querubins, todas as paredes forradas de ouro e uma suntuosidade maravilhosa. Ali o Santo dos Santos. Quando foi colocada ali, foram imolados bois de uma quantidade tal que nem se podia contar numa grande festa. E aí olha aqui o que acontece, símbolos tocaram, cornetas tocaram, trombetas tocaram, e a glória de Deus encheu esse lugar. A maneira com que o cronista e a Bíblia diz que a glória de Deus encheu o lugar, é dizendo que uma nuvem espessa encheu aquele lugar. Essa nuvem lembra aquela nuvem que caminhava com o povo no deserto e fez com que a glória de Deus pudesse estar ali naquele lugar. O livro das Crônicas lembra uma coisa, dizendo, ali dentro só tinha as tábuas da lei. Mas, na verdade, em outros textos diz que além das tábuas da lei existia o maná e a vara de Arão. Mas aqui está dizendo que só tinha as tábuas da lei, ok? Muito bem, olha que bonito. Colocado ali a arca, nós temos então aquilo que
o objetivo pelo qual o templo foi construído. Guardar a arca da aliança e manifestar dessa forma a presença de Deus no meio do seu povo. Vem aqui comigo que a gente vai ver uns versículos aqui. Versículo 3. Quando aconteceu isso? Todos os israelitas reuniram-se junto do rei para a festa. Era o 7º mês. Muito bem, como nós já estudamos os meses judaicos, que 7º mês é esse? Esse é o mês de Etanim. Corresponde a qual mês nosso? Corresponde ao mês de setembro, outubro. Que festa é essa? Possivelmente trata-se da festa das tendas, a festa das tendas. Era uma das grandes festas que os israelitas tinham que celebrar, a festa das tendas, né? E mais ou menos no mês entre setembro e outubro. E é justamente na festa das tendas, no mês de Etanim, no 7º mês, ali por volta de setembro e outubro, que é feita essa transladação, a transladação da arca. Versículo 10, vem cá comigo. Onde está 10? Aqui. Nela não havia outra coisa, senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado no Monte Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Ora, na verdade, é uma informação que não condiz em outros textos. Em outros textos diz o seguinte, tanto em Êxodo quanto Números. Êxodo e Números diz que na arca tinha as 2 tábuas, né, que Moisés tinha apresentado, um vaso, né, um recipiente cheio de maná e também a vara de Arão estava ali. Êxodo e Número fala, o cronista não cita, talvez não cita nem o maná nem a vara de Arão, ou talvez porque naquele momento já não existisse mais a vara de Arão e o maná, ou porque de repente ele achou que deveria citar somente as 2 tábuas da lei, que é as tábuas da aliança, né, que faz Deus fazendo aliança com o povo. Mas é uma diferença aí na narração bíblica, tá bom? Versículo 11. Os sacerdotes saíram do santuário. Todos os sacerdotes presentes tinham tomado parte na cerimônia, todos, sem observar a ordem das classes. Você lembra que você acompanhou comigo lá no primeiro livro das Crônicas, falando que a gente lembrava das classes de sacerdotes. Existiam 24 classes de sacerdotes, cada uma dispostas para uma função, numa classe, numa hierarquia. Aqui, no momento da transladação, a festa foi tão grandiosa, o sacrifício foi tão grandioso, que nesse momento nem se observou a classe dos sacerdotes. Todos os sacerdotes participaram como se fosse uma única e mesma classe, tá bom? E o versículo 13, aquilo que eu disse para vocês antes, quando os tocadores de trombetas, os cantores uniram para louvar o Senhor, fazia soar o símbolo, nesse momento o templo se encheu de uma nuvem tão espessa, que os sacerdotes não puderam nem permanecer ali. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Muito bem. Nesse momento, a nuvem espessa que encheu ali o templo, ele, na verdade, quer mostrar de uma forma muito evidente que a glória de Deus estava enchendo a sua casa e permanecendo ali. Ou seja, o cronista quer mostrar que Deus estava morando naquela casa, que Deus havia aceitado aquela casa como sua casa. Isso é muito interessante porque Deus tem uma casa para morar na terra, é assim que é visto o templo. E depois, quando nós ouvimos Jesus dizer que há realmente agora uma casa para Deus morar, nós entendemos que a casa onde Deus mora é o seu coração, é o meu coração.
Se somos templos do Espírito, é porque a glória de Deus, assim como habitava naquele templo, habita também em você. Et crucem Domini, fugit partes adversae, vite teleo de tribuilda, radix Davide. Aleluia.